Lembra da meta? Lembra lá do que eu falei da meta? Os 3 passos. Isso. Então, uma das outras formas de você realizar boas metas, né? De você definir boas metas, é mensurar. Ou seja, como eu estou indo? Eu preciso entender como está a minha evolução. E ter coragem para ver que ela tá bem ruim também, tá? Não é só ver evolução no sentido, né? De que, poxa, eu tô ótimo. Droga, reconheça, tá aqui, isso, exatamente. Então, existe o controle de hábitos, mas a gente pode chamar de qualquer nome, né? Mas eu sempre oriento o seguinte, dou a seguinte dica. Você definiu uma coisa para ser feita, por exemplo, o TCC. Eu tenho um prazo lá, né? 30 dias. E eu preciso terminar e eu defini que todo dia eu vou fazer um pouquinho. Então, mensura aquilo, controla, para ver a sua evolução e para você sentir o quanto que você cresceu, o quanto que você desenvolveu. Ou não, para tomar outras ações, para tomar outras atitudes. Porque, mais uma vez, vem a questão da racionalidade, de você não agir só pela emoção. Porque, às vezes, eu acho que porque eu não fiz há 3 dias, está tudo acabado. É o pensamento fatalista, sabe? É 880, acabou, gente, acabou, eu não vou conseguir mais. Só que aí, quando eu mensuro isso, quando de repente de 30 eu percebi que eu já fiz 14, é metade. Ou então, depois de 30 dias eu percebo que eu fiz 14, eu fiz metade, é muita coisa. Pra quem não fazia nada, entende? Fazer então, metade é melhor do que não fazer nada. Exatamente. Então, essa questão de você mensurar, ela é muito importante. Senão, a gente fica com aquilo na cabeça e não tem noção real mesmo. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Peter Drucker já falava isso. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Se eu não meço, a verdade é que eu não tenho noção daquilo. Isso pode estar enviesado na minha cabeça. Eu acho que eu fiz muito, eu fiz pouco. Eu acho que eu fiz pouco, eu fiz muito. Então, medir as nossas coisas, os nossos objetivos, nossos hábitos, né? Aquilo que a gente quer fazer é extremamente importante. Então, isso vale para o TCC, né? E vale como recompensa. Então, depois que eu fizer tantos, eu posso, então, maratonar minhas 8 horas lá de Netflix. Exato. Que é legal também, depois, porque daí eu vi que tá... Ou então, até o que você falou, Yuri, beleza, eu fugi daquilo ali. Eu passei o dia, tá? Passei as 8 horas e fui dormir e não fiz. Beleza. Mas, se eu conseguir ter um olhar crítico para esse recadinho que você falou, eu caí. Tá? Eu escorreguei. Eu fui mal pra caramba. Mas amanhã eu volto. Do que você falou, entendeu? Se eu tiver essa consciência, eu posso entrar em ação. O que eu quero dizer é que, se eu tenho essa consciência, eu entro em ação, igual você falou, eu sento e faço. Mas não quer dizer que eu vou conseguir fazer isso sempre. Aí eu volto pro meu outro estado. Porque, afinal de contas, é uma vida, não é? Exato. Só que aí eu volto a entrar em ação de novo. O negócio isso que eu quero dizer. Não tropeçar e ficar no chão, é levantar. Isso, exatamente. Então, eu vou voltando. Então, quando você mensura, você vai pensando nisso. Poxa, eu parei 3 dias, eu assisti, mas eu volto. E aí eu marco lá e eu consigo ver a minha evolução. Eu consigo entender como é que eu tô, sabe? Então, mensurar, se autoavaliar, fazer essa autogestão. Isso é autogestão. É eu conseguir me gerir, é eu conseguir entender como eu funciono. Eu não sei se você percebe, mas o tempo todo eu tô querendo muito voltar à organização e a forma como eu preciso organizar a minha vida ou qualquer outra que seja para a consciência. Para essa análise e parar de viver essa coisa do é assim mesmo, da boca para fora, do não parar para pensar, do não parar para analisar tudo que está acontecendo ali. Eu penso que é uma das grandes soluções para a mudança. Com certeza. Para qualquer pessoa. E esse as nível de consciência é de dentro para fora. Porque eu quero sempre não parar para pensar. E com o TDAH, o parar para pensar, ele tem um problema maior, né? Porque é a frustração, né? Aquela sensação de fracasso, dar de cara para qualquer pessoa, né? Com o que dá errado. Eu não vou olhar o quanto que eu preciso melhorar no trabalho, porque eu vejo, nossa, eu tô vendendo só isso. Exatamente, trabalho de venda, né? Exatamente. Então, tem pessoas que, poxa, clientes que eu já atendi que choraram. Só de pensar, de ter que entrar em ação para aquilo que elas deixaram, sabe? Atrasado. Entendi. Para aquilo que elas tinham que resolver. Porque causava sofrimento. Sofrimento. Porque eu vou ter que encarar o meu problema. Aí ele vai fugindo para sempre. E quando você foge para sempre de um problema, é a sombra, cara. Ele vai aumentando, não vai, né? ele vai aumentando, ele não para de te seguir um segundo.
Você tem que iluminar aquilo, você tem que acabar com aquilo de alguma forma ou diminuindo aos poucos, né? Com seus novos hábitos, novas atitudes minhas, né? Sim. De alguma forma, então, entrar em ação. Entra em ação, mas eu analiso e aí eu paro de fazer e aí eu volto de novo. Mas por quê? Porque eu tô olhando para dentro, porque eu tô olhando para mim. Não é só porque eu tenho que fazer. Porque ter que fazer por ter que fazer, eu sempre soube que eu tinha e não fiz, não era? O que você já vem fazendo há muitos anos, né? Geralmente, né? Qual que é o meu motivo, então? Qual que é o meu grande objetivo? Qual que é a minha vontade? Por que eu quero tanto isso, né? Até parar para pensar, poxa, eu fiz o TCC, às vezes a gente não pensa nisso, né? Você tem que fazer o TCC, tem que terminar e você não para para pensar. Pô, mas eu cheguei até aqui. Mas para que eu escolhi, então? Essa é a profissão que eu sempre quis, que eu sonhei na minha vida. Então, e vou ter que passar por essa etapa. Você começa a tornar aquilo que é muito chato, em dar um significado. É muito chato, é muito ruim mesmo, um farol. Mas eu cheguei até aqui. Você sabe, a direção é essa, o próximo passo é esse, então eu vou ter que fazer para chegar lá. Exatamente. Cara, isso é reconfortante, isso é muito legal mesmo.